Olá, brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de Material Designer Lite da Google e na aula de hoje nós vamos trabalhar com os Text Fields, tá? Um componente muito bacana e com várias funções especiais dentro desse framework e que eu tenho certeza que vai agradar a todo mundo, tá? Então, antes de começar a nossa aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo atualizado toda semana. E também, se gostar do vídeo, lembra de curtir e compartilhar com seus amigos para dar aquela força, tá? Bom, gente, então, depois da vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje. Bom, gente, então para trabalhar com os text fields, eu deixei aqui um campo, uma coluna aqui no cantinho aqui para a gente poder trabalhar com ele, tá? E a gente vai criar aqui vários text fields com vários efeitos que o framework prevê e possibilita da gente criar, né? Então, para isso, nós vamos lá na nossa div com classe background cinza que nós criamos em aulas anteriores e dentro dela nós vamos adicionar uma div, tá? Essa div, gente, ela vai ser quem vai controlar o meu input, os meus labels, para que o meu text field funcione da maneira em que o framework previu que ele funcione. Por quê? Se eu apenas adicionar aqui um input do tipo text, né, e adicionar um ID nele, vamos adicionar um ID aqui e chamar, por exemplo, de user, né? Se eu adicionar apenas esse input, salvar e atualizar, vai aparecer um text field ali, mas ele não vai ter função nenhuma, né? Até se eu adicionar um label nesse meu input e falar que é para o for user, né, que é para o input usuário, colocar o nome desse label de usuário, salvar e atualizar, mesmo assim ele ainda não vai ser estilizado como o framework previu que ele seria, né? Então, para que ele possa ser executado, para que ele possa ser formatado como o framework previu que ele seria, nós temos que adicionar algumas classes controladoras, tá? E as duas principais classes controladoras vão nessa div, né? Que são as classes que vão controlar as funções JavaScript deste meu input e as funções também CSS que esse meu input vai ter, né? Que são as classes MDL-TextField e a MDL-JS-TextField, certo? Essas duas classes vão ter que ter em basicamente todos os containers que possuam aí input que eu queira formatar da maneira que o framework previu, tá? Só que mesmo eu criando a classe controladora aqui em cima, salvando e atualizando, ainda não há uma grande modificação no meu input e nem no meu label. Por quê? Porque eu não adicionei classes controladoras nele. E é isso que nós vamos fazer agora. Para que ele funcione como input e funcione como label que foi previsto pelo framework, nós vamos ter que colocar duas classes controladoras, que é a MDL-TextField, underline input, tá? E também a mesma classe aqui embaixo, só que a diferença, ao invés de ser input, no final vai ser label, ok? Coloquei essas duas classes controladoras agora, salvei e atualizei a minha aplicação. Olha só que bacana, o meu campo foi formatado. Perceba que o meu label agora ele fica dentro praticamente do meu input, né? Se eu clicar aqui, ó, faz um tracinho embaixo e eu consigo fazer a digitação dos dados que eu quero, tá? Então, essa é a formatação básica de um input dentro do meu framework, tá? Mas tem algumas variações que eu posso fazer também, tá? Por exemplo, tem um recurso novo no HTML5 que chama Partner, né? Esse Partner, eu consigo fazer várias restrições dentro de um campo. Por exemplo, eu posso restringir alguns tipos de caracteres, eu posso restringir números, posso fazer várias restrições nele, né? E trazer uma mensagem de erro para o usuário quando ele, por exemplo, digitar algum caractere que não é permitido naquele campo, né? E o framework previu isso e também previu que a gente pode passar um texto de alerta para o usuário que ele está fazendo alguma coisa errada dentro do meu sistema, tá? Para isso, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é aqui embaixo do meu label, nós vamos adicionar um spam com alguma mensagem de erro, tá? Uma mensagem de erro que nós vamos passar para o usuário. No caso, esse nosso primeiro campo aqui, ele só vai aceitar letras maiúsculas e minúsculas e espaço, tá? Ele não vai aceitar números, ok? Então, a mensagem que nós vamos passar é apenas
letras e espaços, ok? Perfeito, coloquei essa informação. O que eu quero agora fazer? Eu quero adicionar esse novo atributo, que chama partner, dentro do meu input, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos adicionar ele aqui na frente, então, partner, e vamos restringir esse meu campo para letras maiúsculas, minúsculas e espaço. Como que eu faço isso? Primeira coisa, abro e fecho colchetes e coloco o asterisco lá na frente. Dentro desses colchetes é que eu vou colocar as minhas restrições, tá? A primeira restrição que nós vamos colocar é de A a Z maiúsculo, vírgula A Z minúsculo. Ou seja, ele vai aceitar caracteres tanto maiúsculo quanto minúsculo, desde que esses caracteres sejam letras, tá? Vírgula e um espaço, porque ele também vai aceitar espaço. Se eu fizer apenas isso, salvar e atualizar, perceba que o meu texto aqui de alerta está aparecendo aqui embaixo do meu input, só que eu quero que esse texto de alerta só apareça quando a pessoa, por exemplo, digitar um número, né? Que esse campo não é permitido digitar número. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, neste span, adicionar aqui uma classe nele, e essa classe que vai controlar o erro, ela chama mdl-textfield, underline error, tá? Com isso, gente, eu vou salvar e atualizar a minha aplicação. Quando eu digitar aqui qualquer número, qualquer letra, beleza. Apertei um número, ele já aparece ali um erro, ó. Apenas letras e espaços, tá? Números não são permitidos dentro desse campo, então eu já informo para o usuário isso, né? Se eu quiser fazer o contrário, por exemplo, fazer com que esse meu text field aceite, por exemplo, só números, então eu vou apagar aqui do A a Z maiúsculo, minúsculo, espaço e vou colocar 0-9, tá? Então ele vai aceitar qualquer caractere desde que esse caractere seja um número, né? E vamos mudar a informação aqui, ó, apenas números, tá? E aqui também vai mudar para números, ok? Salvei, atualizei, olha lá, tenho aqui números. Se eu clicar e digitar qualquer letra, apenas números, ele informa para o usuário, tá? Gente, essa função partner, eu posso fazer várias definições dela, talvez em uma aula de HTML5, que eu posso fazer mais para frente, eu explique várias formas que eu posso trabalhar com ela. É bem interessante para você passar informações para o usuário, restringir mesmo o uso ali de caracteres, informar para o usuário que ele digitou uma coisa que não deve, é bem bacana, tá? Mas basicamente nós conseguimos usar ele dentro do material Designer Lite, usando aí um span e passando um MDL text field error para informar para a pessoa o erro que ela está cometendo, tá? Bom, gente, outra coisa que eu também posso estar fazendo dentro desse meu input é que, por exemplo, olha, quando eu clico aqui e digito o nome, o usuário ali, ele some, né? A escrita ali, o usuário some. Se eu quiser, mesmo depois de eu estar digitando aqui, que esse meu label apareça, o que eu tenho que fazer? Bom, nós vamos aqui no nosso código-fonte e vamos adicionar mais uma classe controladora na nossa div, tá? Vamos fazer aqui no caso do nosso primeiro, do nosso usuário. Então, nós vamos adicionar na nossa div, que tem ali MDL textfield e MDL JS textfield, vamos adicionar MDL tracinho textfield, tracinho floating, tracinho label, ok? Só de eu adicionar essa classe controladora, salvar e atualizar a minha aplicação, quando eu começar a digitar o nome do usuário, deu um erro aqui, vamos ver. Tá, o T não saiu, é floating. Salvei agora, atualizei a minha aplicação. Agora sim, olha, quando eu acesso o campo, perceba só, vamos de novo. Quando eu acesso o campo, a minha escrita usuário já vai ali para cima e eu consigo digitar a informação sabendo do que se trata aquele campo, né? Uma coisa bem legal da gente poder trabalhar, não é verdade? Olha a diferença do de baixo. É bem diferente, né? Mesmo, por exemplo, se eu digitar qualquer informação nesse aqui, a hora que eu sair do campo, ele não tem mais ali o label informando que campo que é aquele. Então é interessante a gente usar esse modelo de MDL Text Field Floating Label, ok? Esse mesmo formato, gente, que nós usamos aqui, eu posso copiar esse primeiro, nós também podemos usar com text áreas, tá? Para usar o text area, ou seja, aquela caixinha de texto, eu posso manter aqui o label, tá?
Posso manter aqui MDL TextField, MDLJS TextField. Posso usar o TextField Float Label também nele, não tem problema. Posso manter as restrições, só que no caso aqui nós não vamos manter, tá? E nós vamos trocar aqui, ó, de user para end, né? Como se fosse, por exemplo, um endereço. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse spam aqui, que está falando apenas letras, né? E vou mudar aqui o meu input, de input para text área, tá? Só essa mudança que nós vamos fazer. As outras classes permanecem iguaizinhas, tá? Vamos salvar agora para vocês verem, atualizar. Tenho aqui meu campo de texto, ao eu acessar ele, perceba que já subiu ali a informação. Eu posso digitar qualquer texto aqui dentro, né? Então, usar tanto o text area como usar o input vai ser igual, as classes são as mesmas, o uso deles é praticamente o mesmo, tá? Agora, uma outra coisa interessante que nós temos aqui no framework é o que? É aquele input que eu crio, por exemplo, ali um ícone que ele funciona como disparador expansivo do meu input, ou seja, quando eu clicar no ícone, o meu input aparece na tela, né? Esse meu input, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar ele aqui nessa lateral, como se fosse uma pesquisa mesmo do meu site, tá? Não vamos adicionar ele junto com os outros text field aqui não. Se você quiser adicionar ele ali, você pode também, até como uma forma aí de estudo, até depois para ficar fácil para você achar. Mas eu vou adicionar ele nessa minha barrinha lateral aqui, tá? Para eu poder adicionar esse input que vai ter algum efeito ao ser clicado, primeiramente eu vou subir a minha página até eu entrar naquele MDL Drawer lá, tá? Logo após a minha navegação, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma div, ok? E dentro dessa div, a princípio eu vou adicionar um label, tá? E esse label ele vai apontar para pesquisa, tá? Esse label, o que ele vai possuir dentro dele? Ele vai possuir o meu disparador. E o meu disparador, o que vai ser? Vai ser um ícone que vai chamar o input de pesquisa. E o ícone eu posso chamar ele com a tag i ou com a tag spam, não tem problema nenhum. O ícone que nós vamos pegar é o search, ok? E lembra aqui que eu tenho que fazer para que esse ícone seja executado? Eu tenho que adicionar uma classe que chama-se material-icons, tá? Assim eu já consigo chamar o meu ícone, tá? Só que o que eu falei para vocês? Que esse meu label, ele vai ser um disparador. Para que ele seja um disparador, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que transformar ele em um botão. E para me transformar ícones em botões, vocês lembram das aulas anteriores? Nós adicionamos uma classe que se chama MDL-button, MDL-JS-button e a MDL-button icon, tá? Assim eu transformo esse meu ícone em um disparador. Salvei, atualizei, já tenho aqui o meu ícone, né? Só que ele ainda não está com nenhuma função. Se eu clicar nele, ó, não tem função nenhuma, ele apenas está aparecendo aqui para mim. Esse meu ícone ele vai funcionar como disparador. Tudo bem, perfeito. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um input que ele vai puxar, que ele vai ser executado. Mas, para isso, eu vou ter que envolver esse meu input dentro de uma div, tá? E essa div vai receber o quê? A classe controladora deste efeito expansivo, né? Então, a classe controladora do efeito expansivo, ela chama-se MDL-TextField, _expandable, -loader, tá? Adicionando essa classe, tudo que estiver aqui dentro vai ser o suporte, né? Para que funcione esse meu sistema que eu estou fazendo expansivo, tá? Então, aqui dentro nós vamos fazer o quê? Adicionar um input, né? Vamos adicionar um input comum aqui dentro, do tipo text, né? O ID dele, vamos colocar pesquisa, porque é o for que nós colocamos lá em cima. É muito importante ter esse ID for, senão não vai funcionar esse meu efeito. E esse meu input vai receber a classe controladora dos
text fields, que é a MDL tracinho text field underline input, tá? Correto? Bom, essa parte está feita. Se eu salvar e atualizar agora, ainda não vai funcionar, né? Eu tenho aqui, mas eu estou clicando nele e não está funcionando. Por quê? Lembra que nós envolvemos todo esse nosso jogo com o label, com a div que possui o holder ali, né? O suporte do meu input, só que eu não coloquei nenhuma classe controladora nela. E é ela que tem que possuir algumas classes controladoras. Quais são essas classes? A MDL Text Field, a MDL JS Text Field como obrigatória. Então vamos lá. MDL Text Field e a MDL JS Text Field. Perfeito, coloquei as classes obrigatórias. Agora eu vou colocar a classe que vai fazer o efeito expansivo, que é a classe MDL-TextField, expandable, certo? Então, com essa classe controladora agora, quando eu executar esse meu botãozinho, olha só, abre aqui o campinho para eu poder digitar a minha pesquisa, né? Apaguei, saí do meu campo, sumiu. Cliquei nele, abre o campinho para eu poder digitar, tá? Essa minha pesquisa, eu posso estar adicionando ela aqui em cima no meu topo, posso estar adicionando no meu rodapé, aonde você achar melhor, aonde você achar que ela se encaixa melhor, né? Por exemplo, eu vou transportar a minha porque eu não gostei de onde ela ficou. Vou, por exemplo, colocar ali no meu topo, depois do meu último link. Olha, salvei, atualizei, tenho ali o meu campo de pesquisa. Cliquei nele, ele abre para eu poder digitar o que eu quero pesquisar ali. Olha só que bacaninha que fica essa minha pesquisa, né? E posso fazer isso, lógico, para outros tipos de campo. Aqui nós fizemos para o Search, que é o mais comum de se usar esse efeito expansivo é no Search. Mas se você quiser usar em qualquer outra área do site, para qualquer outra função, você pode ficar à vontade, porque fica muito bacana, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Deixo aqui meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!